E agora o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, acompanhados da Nicknet, conectando pessoas, uma matéria muito especial gravada na cidade de Poços de Caldas. Palace Hotel e Palace Cassino. Dois patrimônios maravilhosos, tombado pelo país, tombado pelo governo de Minas Gerais, porque simplesmente conta uma vasta história. Os nossos agradecimentos a todos os proprietários e funcionários do Palace Hotel e do Palace Cassino pela receptividade com o programa Tempo ao Tempo. Programa Tempo ao Tempo, em algum lugar por aí, Nicknet, conectando pessoas. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Bom, e o programa Tempo ao Tempo, o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas, hoje num lugar muito especial na cidade de Poços de Caldas. Palace Hotel e o Palace Cassino. Ao meu lado aqui, o Thiago Quinteiro. Ele que vai falar muito sobre esse espaço maravilhoso para nós e que, Thiago, eu fico imaginando o prazer do seu trabalho num lugar como esse, com tantas riquezas, com tanta história. Fala um pouquinho primeiro do Palace Hotel. O Palace Hotel, assim, para nós aqui é um orgulho para a cidade de Poços de Caldas, né? A gente sabe que hoje é o hotel mais antigo em funcionamento, né? Então ele foi inaugurado, na verdade ele começou a ser construído em 1929 e o legal daqui foi que a cidade toda foi pensada e foi projetada e sendo cada vez mais desenvolvida graças às águas sulfurosas, né? Então quando se descobriu as águas sulfurosas, aí depois em 1872 virou um município que aqui era distrito de Caldas, né? E hoje Poços de Caldas é maior que Caldas em termos de população, né? De quantidade de pessoas, né? Embora o município de Caldas seja maior com relação a território, né? Mas hoje Poços evoluiu muito por essa questão das águas. E aí nessa questão das águas, né? Foi também pensado, foram atrás do então governador. Na época era presidente, né, se chamava presidente de Minas Gerais, o Antônio Carlos. Falou, Antônio Carlos. E o Antônio Carlos já conhecia também Poços de Caldas devido às águas sulfurosas, e aí ele resolveu investir, né, junto aqui à cidade para construir as termas Antônio Carlos, né, que tem o nome dele, o Palace Cassino e o Palace Hotel, já que as águas eram utilizadas para medicina, né, ou seja, para curar mesmo as pessoas. E aí tinha um tratamento de 7 dias. Para que isso ocorresse todo dia certinho, tinha que ter então as termas, né, um hotel para a pessoa se hospedar, e aí pensou-se também no Palace Cassino para a pessoa jogar, né? Então ela teria entretenimento, se hospedaria aqui e fazia o seu tratamento nas termas durante 7 dias. Por isso que foi pensado, e aí foi projetado pelo Eduardo Pederneiras, né, que já era na época um arquiteto famoso, né? Ele projetou os 3 ambientes pensando tudo integral, essa questão das águas termais, a questão da França, né? Então pessoas de Poços de Caldas foram até a França, né? Viajaram em alguns locais para ver como funcionava essa questão das águas termais, né? Dessa água sulfurosa, né? Então foi tudo pensado em cima disso para que hoje a gente tivesse ainda em funcionamento, né, o Palace Hotel. Bom, imagina um empreendimento onde uma cidade cresce no entorno dele, qual o tamanho da importância, qual a relevância que tem.
E o que é mais importante, Tiago, graças ao bom Deus, hoje tombado, né? É um patrimônio cultural, não somente da cidade de Poços de Caldas, mas do país inteiro, porque, gente, nosso público, vocês precisam conhecer pela história, pela cultura e por tudo que representa. Fica muito difícil hoje, inclusive, que nós andamos pelo hotel inteiro, Tiago, é tanta riqueza na arquitetura, na decoração, nos quadros, nas plantas, nas estátuas. É um patrimônio que não tem como mensurar. Com certeza. E o fato que você citou, né, de ser tombado é muito importante para justamente preservar essa questão da arquitetura, né, de toda essa questão física mesmo do hotel, né? Aqui é tombado, o Palace Hotel é tombado, o Palace Cassino é tombado, as termas é tombado, ou seja, tudo que vai fazer aqui precisa passar pelo Conselho do Patrimônio, né, precisa enviar para a CODEMIG, que é o Conselho de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eles também fazem aqui visitas periódicas para saber se está tudo como deixaram ou como foi projetado, entendeu? Então, assim, é muito bem organizado, e até para a gente fazer reformas aqui, algumas restaurações que precisam, né? O prédio é de 29, né? Tudo tem que passar por lá, e devido a isso, até ar-condicionado, assim, tem que passar projeto dentro da CODEMIG, né? Bom, mais uma coisa eu tenho que falar, viu, Thiago? Poços de Caldas é realmente uma cidade turística. Você tem vários hotéis maravilhosos, muito bons, mas, sendo bem realista, Thiago, nenhum hotel em Poços de Caldas é tão tradicional, é tão família como o Palace. E isso a gente vê no dia a dia de vocês, nas pessoas que vêm até aqui, num público respeitável, de um nível muito legal, um ambiente muito bom. E fala um pouquinho dessa estrutura toda, né, que vocês têm aqui. E hoje, disponível para o público, quantos quartos o hotel tem? O hotel tem 193 quartos, né, são 17 categorias de apartamentos, né, entre standard, que são os menores, até as suítes, que são as maiores, né, e a principal, na verdade, é a suíte presidencial, né, que muita gente chama da suíte do Getúlio, porque o Getúlio vinha muito para cá, se hospedava muito aqui no Palace Hotel, então ficou conhecida aí como a suíte ou o quarto do Getúlio, né. Mas assim, e como você falou de história, tem muita gente que assim, casou-se e veio passar lua de mel em Poços. 30 anos depois, comemorar 30 anos de casado, vem aqui de novo. Ou então depois traz os seus filhos. Aí depois você liga pra gente, uma senhora de 50 anos, fala assim, nossa, meu pai me levava muito no Palace Hotel, agora eu quero levar meus netos. E assim a gente tem uma família mesmo, famílias, gerações, estando aqui, se hospedando aqui conosco no Palace Hotel. Bom, e para você que está nos assistindo, você tem um belíssimo, maravilhoso restaurante. Os quartos é a própria história que vai contar. A suíte presidencial do ex-presidente Getúlio Vargas, que frequentava aqui, que realizava até reuniões, além de grandes shows da década de 30, desde uma Carmen Miranda, ou seja, uma história vasta. Você tem esse jardim maravilhoso que nós estamos aqui, você tem a piscina, você tem vários ambientes riquíssimos em detalhes, que isso faz a diferença, né, Thiago? Com certeza, e acho que o maior diferencial, por exemplo, aqui não tem nenhum outro hotel igual, é a questão de ter água sulfurosa na piscina. Então isso é importante, o pessoal gosta muito dessa água sulfurosa, que é uma água que faz bem para a pele, né? Tem diversas propriedades que faz bem para a saúde. Além disso, tem um banho de imersão, onde você entra numa banheira individual só com água sulfurosa, né? Então você pode fazer tratamento de água sulfurosa só se hospedando aqui. Você não precisa nem sair do Palace Hotel atualmente, né? Bom, e além disso, logo à frente, basta você uma leve caminhada atravessando a praça, você tem simplesmente o Palace Cassino.
Eu não digo nem que ele é tombado, ele é guardado às 7 chaves. Tiago, ao entrar hoje, pela primeira vez, minha primeira vez no Palace Cassino, olhando por fora, não tem como imaginar o tamanho daquela estrutura, de toda aquela decoração, desde dos mármores, desde os lustres, tudo é uma coisa muito assim espetacular. Como que é? Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Aos olhos dos outros é glamour, mas para manter uma estrutura dessa, tão bem preservada, tão guardada às 7 chaves, como vocês fazem? Vamos lembrar, né, que o Palace Cassino, né, depois que foi banido, né, a questão de cassino no Brasil, se não me engano, o presidente Dutra, né, Poços também passou por uma dificuldade, porque assim, tudo era em torno de cassino, né, do cassino, não tinha só isso, tinha outros cassinos aqui em Poços, então passou por uma desestruturação econômica, vamos dizer assim, né? E com isso o Palace Cassino também, até final da década de 90, era utilizado pela prefeitura, por exemplo, né? Então assim, tinha secretaria lá dentro, né? E aí depois conseguiu-se, através do Estado, uma verba para restaurar e reformar o Palace Cassino. Tanto que hoje nós temos, não sei se vocês viram lá, tem imagens aí do teatro, que o teatro, depois que teve incêndio, se não me engano, na década de 40, o teatro ele foi como se fosse aterrado, né? Colocaram madeira, tamparam mesmo o teatro, que aí era a Boate Azul. Então colocaram, tinha lá toda a estrutura do teatro, colocaram madeira mesmo e aí virou um salão, mais um salão dentro do Palace Cassino. Quando foi restaurado ainda, se eu não me engano, no início da década de 2010, né? Acho que 2007, 2008 que começou, passaram-se alguns anos, depois você tem que ver direitinho essas datas, né? E aí o Estado fez essa reforma, trouxe de novo o teatro, né? Que aí nessa reforma descobriram de novo, nossa, aqui o teatro, tudo, e aí resolveram, né, restaurar todo esse teatro. A pintura que está lá hoje, eles foram tirando camada por camada, porque vai pintando, né, por cima, camada por camada até chegar na pintura original, na cor original. E aí foi feita a pintura na cor original, né, de quando foi inaugurado. Então teve todo esse processo do Estado. Depois disso, o Estado colocou concessão pública novamente o Palace Hotel, mas só para evento, né? Então assim, hoje em dia você não vai ver mais lá secretarias, departamentos funcionando lá, porque, né, aquela quantidade de gente passando toda hora, como aconteceu, infelizmente, até o final dos anos 2000, até o início dos anos 2000, na verdade. Bom, isso que ele falou é o que eu acabei de dizer, o tanto que é importante o trabalho que eles executam. Porque preservar isso é complexo, né? Ainda mais numa cidade como Poços de Caldas, que vem crescendo a cada momento, com mais habitantes. As pessoas muitas vezes olham somente para os desejos pessoais e esquecem às vezes o patrimônio, o que tem que ser realmente preservado, mas é um lugar maravilhoso. Isso que o Thiago falou, por exemplo, em relação ao teatro, não, é um teatro, é um senhor teatro, que as imagens agora vocês vão estar tendo o prazer de visualizar. É um lugar especial como tantos outros lá dentro, o Salão Azul, né? Maravilhoso, e tudo que faz parte dessa história, tanto do Palace Hotel como do Palace Cassino, ela continua sendo contada, Thiago, e eu tenho que dar os parabéns, ela continua sendo contada por pessoas como vocês, com o trabalho de vocês, de cada pessoa que está aqui dentro, desde a pessoa que limpa, desde a pessoa que está no restaurante, todas as pessoas que estão aqui e as pessoas de direção e coordenação, como vocês, são pessoas fundamentais para isso durar. Porque hoje, até comentando, eu falei com a Estefânia, a Estefânia é uma funcionária aqui do Palace Hotel. Eu comentei com ela, eu falei assim,
que Deus daqui 100 anos faça essa geração que está vindo, que é tão difícil, ter a consciência de preservar um patrimônio como esse. Com certeza. E assim, eu já tive casos assim de pessoas mais novas, de 25, 30 anos, que vêm para cá e aí quando entra aqui já me falou assim, eu não quero mais ficar nesse hotel. Eu vi que esse hotel é muito antigo, não gostei, eu gosto de coisa mais moderna. Aí ela estava numa suíte double, que é uma suíte muito boa que a gente tem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, entra no quarto, vê direitinho, né, se instala. Se você não quiser, tudo bem, a gente vê o que a gente faz. Aí depois, ela não falou comigo no dia seguinte eu encontrei aqui no jardim. Ela falou assim, não, adorei, gostei sim, tem toda essa questão histórica, né? Então, quando a pessoa entra aqui no Palace e vê toda essa estrutura, né, essa preservação, né, qualidade do que tem aqui, né, mesmo às vezes não gostando tanto, gostando de coisa moderna, acaba se encantando, né? Bom, o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, NICnet, conectando pessoas, hoje teve o imenso prazer de mostrar esses 2 lugares tão especiais na cidade de Poços de Caldas. O Palace Hotel, o Palace Cassino, e o prazer de ter uma pessoa tão culta aqui do meu lado, Thiago Quinteiro, contando um pouco dessa história maravilhosa, que isso é o mais importante. Thiago, que Deus continue abençoando o seu caminho, nesse trabalho tão especial, e muito mais sucesso e saúde nessa caminhada. Muito obrigado aos seus espectadores, e a gente convida vocês, né, a vir a Poços de Caldas, a se instalarem aqui no Palace Hotel. Tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos. E lembrando, né, hoje Poços de Caldas tem essa questão muito forte do turismo, né? Por algum tempo o turismo ficou meio jogado de lado, deixado de lado aí por administrações, né? E acho que agora está voltando a impulsionar o turismo aqui na cidade. Então, além do Palace Hotel, você vai encontrar diversos pontos turísticos belíssimos, né? Bem organizados, bem estruturados, numa qualidade que todo mundo gosta, que todo mundo, né, vê e fica realmente encantado. Não só com o Palace, mas com a cidade de uma forma geral. Amém. Programa Tempo ao Tempo, em algum lugar por aí, NICnet, conectando pessoas, sempre. Muito sucesso. Programa Tempo ao Tempo e NICnet, conectando pessoas.